Olá, queridos. Boa noite. É uma alegria muito grande poder contar com a tua participação na aula de hoje. E para começarmos, eu gostaria de iniciar com uma oração. Amém? Então feche os seus olhos, abra o teu coração. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no YouTube para te conhecer mais, para aprender um pouco mais da tua palavra. E nós te pedimos, Pai, eu te peço, Pai, que a tua mão protetora esteja agora na casa de cada aluno aqui, de cada pessoa que está assistindo essa aula. Que o Senhor abençoe com provisão, com prosperidade, com proteção, com saúde e com paz. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que for ensinado aqui hoje encontre morada em nosso coração. Aumente, abra o nosso entendimento para nós conhecermos mais de Ti, ó Deus, através da Bíblia. É em nome de Jesus que oramos e já agradecemos. Amém. Então vamos dar continuidade no livro de Gênesis, lembrando que nós vamos passo a passo no livro de Gênesis para formar o nosso entendimento completo. E a agenda de hoje é uma agenda onde eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre Deus criando o homem e criando a mulher. Depois disso, eu vou compartilhar como eles foram tentados, como eles caíram, ou seja, como eles pecaram, e um tesouro escondido no meio dessa história toda. Talvez a aula de hoje não fique tão longa, mas eu gostaria de trazer todo esse contexto para a formação do nosso entendimento. Entrando um pouco mais no detalhe agora, propriamente dizendo, sobre a criação do homem e da mulher. Recapitulando, eu não sei se todos lembram, dois versículos base que nós usamos na aula passada sobre Deus criando o ser humano, e eu coloquei de forma abreviada aqui na tela só para refrescar a nossa memória. Amém? Vamos ler juntos? Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. O outro versículo, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e governem a terra. Lembrando, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus abençoou os seres humanos com fertilidade e pedindo que eles se multiplicassem. E para essa aula eu trago dois versículos só para nós fecharmos esse entendimento. Um versículo é Gênesis 1, 27, que diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, mais um versículo para validar aquilo que, conforme nós somos criados, e para mostrar que Deus criou o homem e a mulher da mesma forma, ambos criados da mesma forma, imagem e semelhança de Deus. Eu aproveito para trazer uma outra passagem que aconteceu muito tempo depois, está ali descrito no Evangelho de Jesus segundo Marcos, onde Jesus está ensinando as pessoas ali. Então aqui Jesus, né, se fez carne, ele habitava no meio de nós, carne e osso, e ele estava ensinando a mesma coisa. Ele estava ensinando o povo ali que Deus criou o homem e a mulher desde o princípio. Então, para não restar mais dúvida de como Deus nos criou. Amém? E o que aprendemos com esses versículos aqui? Que tanto o homem como a mulher são uma criação especial de Deus. Eu tenho batido nessa tecla um pouco, né? Que nós não fomos frutos da evolução, que tanto o homem, isso é importante, hein? Tanto o homem e a mulher foram igualmente criados, imagem e semelhança, ou seja, não tem ninguém aí, tanto homem como mulher, que um foi criado mais especial que o outro, não tem isso. Deus não faz as coisas dessa forma e ambos receberam o fôlego de vida, se tornando seres viventes. O que significa tudo isso? Que eles tinham livre, da forma que eles foram criados naquela época, eles tinham livre acesso ao Deus Pai, eles receberam uma carga de semelhança moral de Deus, porque até antes de eles pecarem, eles não tinham pecado nenhum, só habitava a pureza,
Uma forma de demonstrar isso é porque eles estavam nus e não se envergonhavam disso. Eles viviam em comunhão com Deus no Éden. Mais para frente eu vou compartilhar um versículo que fala sobre isso e que toda a humanidade ela provém de Adão e Eva. E a cereja do bolo, como a minha esposa diz, o ser humano recebeu o fôlego de vida. Tanto o homem como a mulher na criação receberam o fôlego de vida. E aqui é o marco que separa o ser humano, homem e mulher, de qualquer outro ser vivente. Porque no relato da Bíblia, na formação dos animais, das aves, dos animais terrestres, dos peixes, em nenhum momento nós vemos Deus soprando o fôlego de vida em ninguém, apenas em nós, nos seres humanos. Tá bom? E entrando um pouco mais no relato da criação do homem, um pouco mais de forma literal, nós temos a passagem em Gênesis 2:7, onde mostra como Deus formou o homem. Então está escrito na Bíblia: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. É dessa forma que a Bíblia relata a criação do homem. Tá? Não tem nenhum outro contexto mostrando como Deus criou o homem. Então, é dessa forma que nós pensamos e acreditamos. E a minha esposa, quando eu estava fazendo essa aula, ela quis rever a aula no detalhe, os slides no detalhe, porque ela falou: Luiz, você tem que explicar no detalhe como a mulher foi criada. Tanto, amor, você viu que eu só pus um versículo, falei um pouquinho só do homem. E agora vamos entrar um pouco mais no detalhe na criação da mulher, que é muito interessante, é muito bonito. Então nós vemos no relato bíblico que Deus, depois que ele criou o homem, ele, vamos dizer, fala, o homem não é legal o homem ficar sozinho, não é bom que o homem fique sozinho. Isso está em Gênesis 2:18. E o interessante é que Deus avalia, como eu posso dizer, não de uma forma negativa, mas quando ele criou o homem, ele viu que estava faltando alguma coisa no homem. E faltava alguma coisa no homem porque faltava a outra parte para ambos cumprirem o propósito de Deus, porque o homem sozinho não poderia cumprir o propósito de Deus sem a mulher. E o mais bonito da história é que quando Deus faz a mulher, nós vemos o homem feliz ao ponto de ele gritar: finalmente! Veremos no próximo slide. Quando Deus criou ambos, ambos estavam nus, porque a pureza de Deus habitava neles. E aí nós vemos logo na sequência, depois que Deus criou a mulher, nós vemos Deus instaurando, estabelecendo como seria o relacionamento do homem e da mulher. E este relacionamento seria no modelo de monogamia, ou seja, um homem e uma mulher. Eu estou destacando isso porque nós veremos ao longo do Antigo Testamento muita questão de poligamia. E na próxima aula, onde eu trarei um pouco de genealogia, eu vou te mostrar quem foi a pessoa que iniciou este processo, esta situação de poligamia que não foi estabelecido por Deus. Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu a monogamia. Toda a poligamia que nós vemos no Antigo Testamento, e eu vou entrar um pouco mais no detalhe disso na próxima aula, tá? Não foi Deus que estabeleceu. Amém? E aí, como que foi propriamente o relato? Entrando aqui nos detalhes. É engraçado que tem mais detalhe na criação da mulher do que propriamente do homem. Então, na minha opinião, Deus ali, um cirurgião, né, o melhor cirurgião de todos. Ele fez Adão cair num sono profundo, e quando Adão estava nesse sono profundo, ele retirou uma costela de Adão, preencheu esse lugar que ficou vazio agora, e nós vemos a felicidade de Adão neste versículo, Gênesis 2, de 22 a 23. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher
e a trouxe ao homem. E aqui está a felicidade do homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Então nós vemos a beleza da criação da mulher através desse relato bíblico. E um ponto que eu gostaria de destacar também, nós precisamos entender isso. Não é porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus que nós somos divinos. Nós somos criados uma figura inferior em relação a Deus, em relação à Trindade. Um ponto que tem isso, que traz isso, é o Salmos 8:5, né, que ali fala que Deus fez o homem numa ordem inferior e os criou dependente de Deus. E para destacar, vamos assim dizer, a importância, a beleza da criação do homem e da mulher, eu trago este salmo, o Salmo 8, um salmo de Davi. Muito lindo, com muito detalhe e mostrando a beleza da criação, da forma como nós somos criados. Vamos ler? Quem são os simples mortais? Para que penses neles? Quem são os seres humanos? Para que com eles te importas? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas. Uau! Veja que beleza! Veja como Deus criou o homem e a mulher. Aqui fala que Deus os criou inferior, né? Inferior a ele, mas o coroaste de glória e honra. Ou seja, você foi coroado de glória e honra, eu fui coroado de glória e honra, e não só isso, Deus também encarregaste de que o homem deveria cuidar de tudo. Uau! Essa é uma passagem principalmente para aquelas pessoas que estão por algum motivo com uma autoestima baixa, que estão com depressão, que estão tristes. Muitas pessoas, por algum motivo, passam por situações que entristecem, que amedrontam, que jogam para baixo, mas deixa eu te dizer uma coisa: na tua cabeça tem uma coroa de honra e glória, porque foi desta forma que Deus nos criou. Então se alegre-se na palavra de Deus e se alegre porque Deus ama a sua vida de uma forma abundante. Pessoal, agora falaremos sobre a tentação e a queda do ser humano, um relato fundamental para a nossa compreensão bíblica que está no livro de Gênesis, capítulo 3. Lembra da última aula, no qual eu disse que Deus criou o jardim do Éden de uma forma perfeita para o ser humano habitar, com uma única condição de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Pois bem, neste ambiente, no jardim do Éden, apareceu a serpente, que segundo a Bíblia era um animal muito astuto. E a serpente começa um diálogo com Eva, e a primeira pergunta da serpente já é uma pergunta maliciosa, que foi a seguinte: Eva, você pode comer de todos os frutos? Eva responde: eu posso comer de todos os frutos, só não posso comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente nós morreremos. E a serpente já retruca essa a resposta de Eva falando: certamente vocês não morrerão. E digo mais: se parecerão com Deus, porque vocês conhecerão o bem e o mal. Eva, a partir daí, se sentiu atraída pelo fruto desta árvore e comeu deste fruto. E a mesma coisa Adão fez. Ambos comeram do fruto. Ambos caíram no encontro da serpente, e a partir daí um grande estrago estava feito. E o que aconteceu quando eles comeram do fruto? Os olhos deles se abriram, eles perceberam que estavam nus, e por causa disso eles se cobriram com folhas de videira, e eles perceberam que Deus estava caminhando no jardim do Éden. Olha que fantástico! Deus estava caminhando na viração do dia. Um pausa na história, abra um parênteses.
Deus, Criador, é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar comigo e com você. E como nós nos relacionamos com Deus, uma das formas de se relacionar com Deus é o que nós estamos fazendo aqui, estudando da Bíblia. Então, vamos juntos até o final deste curso se relacionando com Deus. Amém? Fecho parênteses e volto para a história. Quando Adão e Eva perceberam que que Deus estava caminhando no jardim, eles se esconderam porque eles estavam com medo, pois agora eles estavam nus. E aí Deus pergunta: Adão, cadê você? Adão responde: eu tive medo e me escondi, porque eu estou nu. E Deus pergunta: você comeu do fruto proibido? Adão responde: a mulher que me deu do fruto. Deus faz a mesma pergunta para a mulher e a mulher fala: olha, a serpente me enganou. E neste momento, Deus amaldiçoa a serpente. E agora você deve estar vendo na tela uma imagem de uma maçã. Eu tive que trazer essa imagem da maçã só para a gente descontrair. Eu não sei por que raios as fotos, as imagens, os desenhos de Adão e Eva comendo do fruto é geralmente de uma maçã. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que é uma maçã, aquela maçã, né, red, aquela maçã argentina, bonita, gostosa. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que é este fruto, a maçã em si. Tá bom? Só uma brincadeira aqui, voltando para a história. E quem que é a serpente? A Bíblia diz que a serpente é a figura de Satanás. E aí, no livro de Gênesis, nessa passagem, nós entendemos que Satanás influenciou a serpente para a serpente ir lá e ter esta conversa com Eva. E qual que foi a estratégia de Satanás através da serpente? Foi de atacar, foi de confrontar, foi de mentir sobre a fé de Eva. E eu me explico. Antes de isto acontecer, Adão e Eva estavam vivendo no jardim do Éden de uma forma tranquila, concorda comigo? Nenhum problema tinha acontecido. Deus, através de Sua palavra, tinha ordenado eles a forma de viver no jardim, tinha falado como que tinha que ser, o que tinha que fazer, o que não podiam fazer, ou seja, Adão e Eva estavam vivendo acreditando na palavra de Deus, acreditando naquilo que Deus tinha falado para eles. E aí chegou um novo personagem, chegou a serpente, mentiu sobre isso, descaracterizou e eles passaram a acreditar na serpente e não acreditar mais em tudo que Deus tinha dito. E qual que, nos tempos atuais, aonde nós encontramos a palavra de Deus para nós seguirmos e obedecermos? Na Bíblia, e é o que nós estamos estudando aqui. E qual que foi a característica, ou vamos dizer, qual que foi o pecado de Adão e Eva, o principal? Foi a incredulidade. Porque se num determinado momento eles viviam de acordo com a palavra de Deus, eles acreditavam na palavra de Deus, e depois, porque escutaram uma historinha, escutaram uma mentira da serpente, eles não acreditaram mais naquilo que Deus tinha falado para eles, não acreditaram mais na palavra de Deus, isso se chama incredulidade, quando você não acredita. E a incredulidade, geralmente, ela é gerada pela vontade do homem conduzir a sua vida com a sua própria força, não querer que tenha um governante na vida dele, e querer viver pela própria força, justamente querer também ter o conhecimento de Deus, e por causa dessas vontades que se gerou a incredulidade. E qual foi a consequência, né, do ato de eles comerem de eles comerem do fruto, de eles pecarem? E aqui todo pecado, já fica claro para a gente que todo pecado contra Deus, sim, tem uma consequência. Lembra que um tempo atrás eu falei que o livro de Gênesis era importante porque ele tinha 4 das 7 alianças de Deus com o ser humano? Pois bem, uma das alianças é a aliança adâmica, que é uma aliança, vamos dizer assim, mais restritiva com algumas consequências. E quais são essas consequências por causa do pecado de Adão e Eva? Uma das consequências são a multiplicação com dores. O que significa isso? Dor de parto. A mulher, ao dar à luz ao seu filho, à sua filha, teria dores de parto. O relacionamento entre o homem e a mulher
foi de certa forma desbalanceado. Agora eles tinham que se vestir, pois eles estavam nus. Deus também estabelece que o homem, para ganhar o seu pão, vamos assim dizer, teria que se esforçar, teria que trabalhar muito. E nós que trabalhamos sabemos o quanto é difícil, né, ganhar o pão de cada dia. Deus estabeleceu isso no Éden. E também proibiu de comer do fruto da árvore da vida eterna. Antes deles pecarem, este fruto estava liberado para eles comerem. Só um parênteses aqui, desde o começo dessa parte da aula, eu estou falando Adão e Eva, mas bem da verdade, foi depois, né, de eles comerem do fruto que Adão coloca o nome na mulher de Eva. Você deve estar vendo na tela uma passagem, Gênesis 3:20. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Foi só aqui que ele deu o nome, tá? Mas eu estou usando desde o começo dessa parte para facilitar o nosso entendimento. Na minha opinião, Deus criou o homem e a mulher com uma dádiva, com um atributo muito interessante, que é o livre-arbítrio. E é o livre-arbítrio que estava presente na vida de Adão e Eva e está presente na nossa vida. E eu me explico. Adão e Eva, eles podiam decidir se eles comeriam ou não do fruto proibido. E através do livre-arbítrio, baseado numa mentira que foi contada, eles preferiram abrir mão da palavra de Deus e comer do fruto proibido. E a mesma coisa acontece em nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio em nós, que nos dá direito de pensar, nos dá a opção de agir. E é o livre-arbítrio nosso que vai nos conduzir ou não até o final deste curso. Por exemplo, eu tenho eu posso, é o meu poder de decisão, continuar ou não a dar as aulas. Como você que está me assistindo tem o poder de decidir se você quer continuar ou não. Eu acho fantástico essa questão do livre-arbítrio. A questão é saber o que agrada a Deus, saber tirar proveito desta liberdade de escolher o que está baseado na palavra e escolher o que agrada a Deus. E a forma de nós sabermos o que agrada a Deus é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a Bíblia. Então, vamos ser inteligentes e vamos aprender e saber tirar proveito do nosso livre-arbítrio, tomando decisões que agradam a Deus. Amém? Eu queria trazer uma outra reflexão. Lembra que no jardim do Éden tinham duas árvores? Uma árvore estava proibida, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore, Deus não proibiu Adão e Eva de comer desse fruto. Luiz, e por que eles não comeram do fruto da vida? Não sei. A Bíblia não diz, mas o que acontece é que depois do pecado, o homem não poderia mais comer deste fruto. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Deus protegeu este lugar com anjo e fica a pergunta: conseguimos agora ter novamente acesso ao fruto dessa árvore? Se sim, como fazer? O que fazer? Através de quem fazer? De fato que sim, nós conseguimos ter acesso novamente a este fruto através de uma pessoa. E no momento que aconteceu isso no Jardim do Éden, Deus automaticamente declarou o plano de redenção dele para a humanidade. Conseguimos ter acesso a esse fruto? Apocalipse 24:14, lá no final da Bíblia, na outra ponta, diz o seguinte: felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Chegou a hora de falarmos do tesouro escondido e eu me alegro muito de poder compartilhar o que eu chamo de tesouro escondido, porque ali no meio daquela confusão da serpente, né, de Adão e Eva, toda aquela bagunça que aconteceu no Jardim do Éden, tem um tesouro escondido que muitos
quando estão lendo o relato da queda, não prestam atenção nisso. Até mesmo porque, para entendermos o que está sendo dito ali, é necessário um estudo um pouco mais aprofundado, que eu gostaria de fazer agora, de trazer para o nosso entendimento, porque é muito importante e nos traz muita alegria, porque é a primeira promessa messiânica. Recapitulando um pouco, lembre que quando a mulher falou para Deus que a serpente a tinha enganado e ela tinha comido do fruto, Deus se virou para a serpente e amaldiçoou a serpente. E Deus também disse para a serpente o que está escrito em Gênesis 3, versículo 15. Está na tua tela, vamos ler junto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Era aqui Deus falando para a serpente o que ia acontecer no futuro, quais seriam as consequências. Veja, para nós entendermos este versículo, e muitas pessoas, quando estão lendo esse relato, Gênesis 3, não entendem bem ou não percebem bem o que significa este versículo, porque para nós tirarmos para termos a conclusão certa, é necessário um tipo de estudo da Bíblia do qual chamamos de referência cruzada, ou seja, eu preciso ter a visão ampla da Bíblia, eu preciso ter outros versículos para nos elucidar o que aqui significa a passagem. E para facilitar o nosso entendimento, eu quebrei este versículo em três partes e nós analisaremos as três partes. Então eu preciso aqui da tua atenção, também olhando para a tela, me escutando bem, para juntos nós formarmos esse entendimento. Amém? A primeira parte que eu dividi, o versículo 3 o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, diz o seguinte, primeira parte: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem que é o ti aqui que Deus está falando? É a serpente. E quem que é a serpente? Nos baseamos em Apocalipse 12, 8 a 9, para dizer que a serpente é Satanás, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Na tela eu abreviei a passagem bíblica. E a mulher? Apareceu um novo elemento na história. E quem que é a mulher? A Bíblia diz que em Isaías 7,14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Um outro versículo, Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, e sob a lei. Então nós já formamos entendimento que essa mulher, ela terá um filho e o filho dela terá inimizade com a serpente, que é Satanás e os anjos caídos. Veja que eu também pedi para você olhar na tela, porque tudo que envolve Satanás, a serpente, eu pintei de vermelho. E tudo que está relacionado à mulher e o descendente da mulher, eu pintei de azul para ajudar também o nosso entendimento de uma forma visual. A segunda parte de Gênesis 3,15 está escrito: entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui a descendência pintada em vermelho nos traz o contexto de mais de uma pessoa, de algumas pessoas, vamos assim dizer, que é o próprio Satanás e os seus anjos caídos. E o seu descendente, que Deus está falando do descendente da mulher, da inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Veja que descendente aqui está no singular porque referencia uma única pessoa e não várias pessoas. Descendente e semente é a mesma coisa. De uma mulher, palavra no singular. Nós entraremos um pouco mais no detalhe sobre descendente, desse mesmo contexto, e semente
quando nós analisaremos a vida de Abraão, não na próxima aula, mas na outra. Se não me engano, será na última aula deste mês. Mas deixa eu passar fazer um spoiler, né? Como nós dizemos hoje em dia, que está em Gálatas 3:16. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como isso se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. A última parte de Gênesis 3:15. Este, quem que é o este? Este é a semente, é o descendente da mulher que teria inimizade com a serpente. Então, este, que nós já entendemos que é Jesus, te ferirá a cabeça. E tu, que é a descendência, né, que é a própria serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, tu aqui é o Satanás, e uma passagem só para ilustrar a característica de Satanás no Jardim do Éden, João 8:44. Pois são os filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. E foi desta forma que nós sabemos que a serpente influenciou Eva e Adão a caírem no pecado, a caírem no conto da serpente, através do que? Através de uma mentira. E a parte onde ele fala este, né, que é o descendente, a semente de Jesus Cristo, né, ele fala de ferir a cabeça, né? Está falando que Jesus vai ferir a cabeça da serpente. Que ferir a cabeça é um golpe final, onde Cristo destrói Satanás. Né? Deus está falando para a serpente, ó, vai vir alguém, fruto de semente de uma mulher, descendente de uma mulher, e este aí, lá na frente, vai te ferir a cabeça, vai te dar um golpe final. Romanos 16:20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Romanos 16:20. Então, Deus já falou, ó, vai vir alguém que vai te derrotar. E o que é ferir o calcanhar? Porque aqui nós também nós entendemos que alguém ia machucar o fruto ou a descendência da mulher, a semente da mulher, ou seja, ferir Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi crucificado e era necessário que ele sofresse dores por causa do pecado da humanidade. Então, ele estava falando, não, é o descendente da mulher também será ferido. Ele estava se referindo ali a todo o sofrimento que ele teve e a crucificação. Isaías 53:10 fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Estava falando que o plano era que Jesus sofresse. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, foi por isso que Jesus Cristo entregou a sua vida como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Jesus Cristo ressuscitou e ainda vive. Então, eu espero que vocês tenham entendido no detalhe a profundeza, a abrangência dessa passagem, porque é a primeira promessa messiânica e por isso que nós nos alegramos no meio de uma confusão toda que foi ali no Jardim do Éden. O primeiro passo de Deus era já declarar que alguém venceria as obras do mal, as obras de Satanás. Se você ficou com alguma dúvida ainda nessa passagem, eu tentei me fazer claro, espero que tenha sido. Mande e-mail para a gente que está aparecendo aqui embaixo na tela. Fique à vontade de perguntar, de questionar. Nós estamos aqui para juntos, porque nós não sabemos de tudo também, mas nós estamos aqui juntos para estudar e conhecer um pouco mais de Deus. Amém? Eu gostaria de terminar a aula de hoje com uma oração e orar em especial
para aquelas pessoas que estão com algum tipo de enfermidade. E não importa qual tipo de enfermidade, seja uma leve dor de cabeça, ou seja, algo muito sério que os médicos não estão conseguindo achar uma solução, porque nós cremos, este mesmo homem que sofreu por nós foi o mesmo homem que levou todas as enfermidades sobre si, Jesus Cristo. Então, se você acredita, se você quer dar uma chance para Jesus te curar, feche os seus olhos, abra o teu coração e vamos crer juntos que Deus pode te curar. Amém? Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor se manifeste em glória e poder na vida de cada um, Pai, trazendo cura, Deus, cura de dores de cabeça, Pai, cura de dores nas pernas, de dores nas costas, cura de diabetes, Pai. Eu creio que o Senhor tem poder de curar a diabetes, que o Senhor tem poder de curar pressão alta, Pai, que o Senhor tem poder de curar problemas na visão, Pai, que o Senhor tem poder de curar a depressão, Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe e cure todas as pessoas que estão agora pedindo pela tua cura, meu Pai, e de uma forma profética, porque eu acredito em Ti, eu já te agradeço. Todos os milagres, Pai, eu declaro que pessoas darão testemunhos do seu poder, Pai, de cura. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula. Ah, e a próxima aula nós falaremos um pouco da genealogia ali, da descendência de Adão e Eva, falaremos de Noé e também de Babel. Deus abençoe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.